Olá, 1º de julho de 2021, está começando mais um Adilson BGI News e vamos para as grandes manchetes de hoje, começando pela Fiocruz, que anuncia matéria-prima para 70 milhões de vacinas de Oxford. Moraes arquiva inquérito dos atos antidemocráticos e abre outros sobre organização criminosa. CAGED, Brasil abre 280 mil vagas com carteira assinada em maio. Lei do mandante. Lira fala em votar MP que trava acordos da Globo com o futebol. Chegando mais. Brasil registra maior superávit comercial no mês de junho. Guedes defende cortar em 10 pontos percentuais IR das empresas em 2022. Petrobras embolsa 11,4 bilhões e sai de vez do capital da BR Distribuidora. Covid-19. Ministério da Saúde distribui 8 milhões de vacinas em apenas 3 dias. E esta vem do Pacheco, que envia carta a Xi Jinping em homenagem ao Partido Comunista. Vamos para Portugal, Covid-19. Portugal volta a decretar toque de recolher em 45 cidades. E no Reino Unido, vai aplicar a terceira dose a partir de setembro. Isso mesmo, o passaporte sanitário da União Europeia já está pronto e entra em vigor. Xi Jinping, ele disse: qualquer um que queira nos intimidar terá sua cabeça ensanguentada contra a Grande Muralha. Isso mesmo, contra a Grande Muralha. Profissionais de saúde são suspensos na Itália após se recusarem a tomar vacina contra a Covid. É isso aí. Agora as notícias de hoje. Na noite desta quinta-feira, dia 1º, a Fiocruz informou que assumiu com a AstraZeneca novo compromisso para a aquisição de ingredientes farmacêuticos ativo, o IFA, adicional suficiente para garantir de mais de 20 milhões de doses da vacina contra a Covid. A agência disse ainda que o segundo compromisso firmado, as nossas remessas de IFE para a produção de 20 milhões de doses, tem previsão de ser enviadas ao longo dos meses de agosto e setembro, o que garantiria uma produção contínua no segundo semestre, eliminando, desta forma, o risco de interrupção por falta de insumo. Os demais lotes necessários para a produção de 50 milhões de doses restantes serão enviados nos meses seguintes de outubro e dezembro. O anúncio ocorreu em reunião ocorrida esta semana entre a AstraZeneca e o Ministério da Saúde, com a participação da Fiocruz. Estiveram presentes o CEO da AstraZeneca, Pascal Soriot, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, e o vice-presidente de Desenvolvimento Institucional e Gestão do Trabalho da Fiocruz, Mário Moreira. Sabemos o quanto tem sido difícil obter insumo adicional, dado ao cenário internacional de escassez de vacinas e insumos. A aquisição do IFA adicional para a produção de mais de 70 milhões de doses é resultado do esforço e empenho institucional, bem como da parceria que a AstraZeneca tem tido conosco desde o início, compreendendo a urgência de uma produção contínua e acelerada em nosso país, destaca o presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima. No total, já foram entregues 65,9 milhões de doses ao PNI, incluindo 4 milhões de doses prontas da vacina do Instituto Serum, da Índia. Com o IFA já disponível na fundação, estão garantidas entregas semanais de 23 de julho. Moraes arquiva inquérito das fake news e segue com outra. Vamos lá para a notícia. Agora é organização criminosa. Nesta quinta-feira, dia 1º de julho, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, arquivou o inquérito aberto para investigar atos antidemocráticos aberto no primeiro semestre do ano passado e decidiu abrir uma nova investigação. Esta para investigar a existência de uma organização criminosa digital montada com a nítida finalidade de atender contra a democracia e o Estado de Direito. De acordo com a decisão de Moraes, o novo inquérito terá prazo inicial de 90 dias e será conduzido pela equipe da delegada Denise Dias Rosas Ribeiro da Polícia Federal,
em razão da conexão com o inquérito arquivado. O texto diz que as investigações da Polícia Federal não conseguiram apontar a participação dos deputados e senadores nos supostos crimes investigados. A Procuradoria-Geral da República já havia solicitado o arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos contra políticos com um foro privilegiado, apontando que a PF não obteve provas contra os parlamentares investigados. Entre os parlamentares estão Alê Silva, deputada do PSL de Minas, Aline Sleutges, deputada do PSL do Paraná, Bia Kicis, deputada do PSL de Distrito Federal, Carla Zambelli, deputada do PSL de São Paulo, Caroline de Tone, deputada do PSL de Santa Catarina, General Girão, deputado do PSL do Rio Grande do Norte, Guga Peixoto, deputado do PSL de São Paulo e Júnior Amaral, deputado do PSL de Minas Gerais. É incrível como que só tem deputados da direita, né? Apoiadores do Bolsonaro. É inadmissível esses tipos de coisa. Seguem as notícias. CAGED, Brasil abre 280 mil vagas com carteira assinada em maio. O Brasil criou 280.666 postos com carteira de trabalho no mês de maio, segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, do Ministério da Economia nesta quinta-feira, dia 1º. O quinto resultado positivo consecutivo do indicador ocorre com diferença entre 1.548.715 demissões e 1.268.049 demissões realizadas no período. No acumulado de 2021, o indicador aponta para a abertura de 1.233.372 empregos empregos formais, número decorrente de 7.971.258 admissões e 6.737.886 desligamentos. O volume correspondente a 38,2% mais contratações e 2,5% menos demissões, desligamentos em relação aos mesmos 5 meses iniciais do ano passado. Com a consequência de contratações, o estoques de empregos seletistas no Brasil passou a ser de 40,6 milhões, valor 0,7% superior ao estoque de abril, 40.315.674, e 6,8% maior do que o de maio do ano passado, 38.013.159. A geração de vagas formais surge ao mesmo momento em que o BGE aponta para o maior nível de desemprego em 11 anos, com 14,7% da população economicamente ativa fora do mercado de trabalho, percentual equivalente a 14,8 milhões de profissionais. A diferença de metodologia e dos grupos analisados pelas pesquisas ajudam a explicar a disparidade entre os indicadores. Conforme os dados do IBGE, os trabalhadores com carteira assinada no setor privado ficaram estáveis em 29,6 milhões no primeiro trimestre de 2021. Em maio, todos os 5 grupos de atividades analisados pelo CAGED registraram mais contratações do que demissões. O destaque do mês ficou por conta do serviço, com saldo positivo de 110.956 novos postos formais de trabalho. Também fecharam o mês com a criação de vagas com carteira assinada os segmentos do comércio, 60.480 vagas. A indústria fechou com 44.146, a agropecuária com 42.526 e a construção com 22.611. É isso aí. Apesar da pandemia, está melhorando as contratações. Lei do mandante. Lira fala em votar MP que trava acordos da Globo com o futebol. Na quinta-feira, dia 1º, nesta quinta-feira, o presidente do Náutico, Edno Melo, e outros presidentes de clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro visitaram o presidente da Câmara dos Deputados Federal, Arthur Lira, para tratar sobre a votação da lei do mandante. Na reunião, os dirigentes também falaram com alguns deputados federais e com o presidente da República, Jair Bolsonaro. A lei do mandante pode ser votada, que chegou a nosso pedido como projeto de lei, não como medida provisória, para que o Congresso pudesse debater e discutir, fazer um texto adequado, sem efeito imediato, disse o presidente da Câmara. O texto da lei do mandante, do jeito que foi encaminhado pelo governo federal, adiciona à MP um trecho que dá ao clube mandante do jogo de futebol o direito de negociar a transmissão da partida. Atualmente,
Para se transmitir uma partida no Brasil, a empresa responsável precisa ter o direito dos 2 times envolvidos, com contratos que duram pelo menos mais 4 anos. A Globo é a principal afetada no momento caso a mudança saísse do papel. Seguem as notícias. Brasil registra maior superávit comercial do ano em junho. Isso mesmo, nesta quinta-feira, dia 1º de julho, a balança comercial atingiu um superávit de 10,372 bilhões de dólares em junho, aumento de 59,5% em relação ao mesmo período do ano anterior pela média diária. Os números foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, SECEX, do Ministério da Economia. É isso aí, Brasil crescendo mesmo em pandemia. Guedes defende cortar em 10 pontos os percentuais do IR para as empresas em 2022. Nesta quinta-feira, dia 1º de julho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a comentar sobre a proposta da reforma tributária entregue ao Congresso Nacional. Ele reafirmou a possibilidade de diminuir a alíquota imediata do IRPJ, Imposto de Renda para a Pessoa Jurídica, com a contrapartida de derrubar isenções que beneficiam poucas empresas. Tributamos o rendimento de capital e vamos reduzir para as empresas e os assalariados. Não temos compromisso com o erro. Se os primeiros cálculos resultam em aumento de tributação efetiva, nós reduziremos as alíquotas, disse o ministro. Podemos reduzir até 5 pontos percentual o imposto de renda das empresas. Mas se tivermos a coragem de remover 2, 3, 4 grandes subsídios, podemos ir até uma redução de 10 pontos percentuais, disse o ministro da Economia. É inaceitável 20 mil pessoas receberem 280 bilhões em isenções em uma sociedade desigual como a brasileira, avaliou o ministro ao comentar os dados do CGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Guedes classificou as reclamações contra o texto da reforma tributária como naturais, mas disse estar convencido de que é o caminho certo. Petrobras embolsa 11,4 bilhões e sai de uma vez por todas do capital da BR Distribuidora. A rede de postos de combustíveis BR Distribuidora, historicamente ligada à Petrobras, não tem mais a estatal como sócia. A petroleira vendeu nesta quarta-feira, dia 30, 37,5% dos que ainda detinha na empresa por meio de uma oferta subsequente de ações, follow-on, na Bolsa Brasileira. A operação, que movimentou 11,36 bilhões, é a maior deste ano até aqui. A oferta veio para encerrar um processo de venda das ações da BR que começou há cerca de 4 anos. A privatização, de fato, da empresa ocorreu em 2019, com a petroleira deixou o controle do negócio. Na oferta desta quarta-feira, dia 30, que contou com a participação relevante de investidores estrangeiros, a ação da BR Distribuidora foi fixada em R$ 26,00, conforme fontes, pequeno desconto em relação ao fechamento do papel no pregão de ontem, que se encerrou a R$ 26,68, após alta de 1,44%. Ao preço estabelecido, a demanda dos investidores superou a oferta em cerca de 100%. Nesta oferta de ações, nenhum dinheiro foi para o caixa da empresa, visto que a oferta foi apenas secundária, aquela em que o acionista vende suas ações e precisa ser recompensado. A transação foi coordenada pelos bancos Morgan Stanley, BofA, Citi, Goldman Sachs, Itaú, BBA e JP Morgan, além da corretora XP. Agora, com o capital completamente pulverizado na Bolsa Brasileira e sem a presença de um sócio do setor público, a expectativa do mercado está em torno dos ganhos com a nova gestão da BR Distribuidora, que está sob o comando de Wilson Ferreira Júnior, que assumiu o leme em março, depois de deixar a Eletrobras. Como um novo perfil, a empresa tende a ganhar musculatura para manter a disputa pelo primeiro lugar nesse mercado. Conforme o último boletim de abastecimento da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a BR possui cerca de 23% de participação, seguida de perto da Raízen, 20,5%, e da Ipiranga, 19,3%.
A saída da Petrobras do capital da distribuidora de combustíveis tem sido bem recebida por analistas, já que, na visão do mercado, retira qualquer risco político em torno da empresa, além de ampliar as expectativas de que o negócio se modernize mais rapidamente. A BR Distribuidora possui cerca de 8 mil postos de serviços e 1,1 mil lojas de conveniência da marca BR Mania. No processo de transição energética, a expectativa é de que a companhia passe a atuar em outros mercados como comercialização de energia elétrica, gás natural e etanol. A largada para a Petrobras vender as ações de sua própria distribuidora de combustíveis se deu no fim de 2017, momento em que a BR fez sua oferta inicial de ações, IPO, pela sigla em inglês. Na época, a estatal vendeu 30% de sua participação, em transação que movimentou 5 bilhões de reais. Em 2019, veio uma nova oferta, com a Petrobras vendeu 30% da BR, uma operação desta vez de 8 bilhões. Com os 11,4 bilhões movimentados ontem, a estatal colocou 24,4 bilhões de reais no caixa ao se desfazer da área de distribuição. Seguem as notícias. Covid-19. Ministério da Saúde distribui 8 milhões de vacinas em 3 dias. Na tarde desta quinta-feira, dia 1º de julho, o Ministério da Saúde disse que vai distribuir cerca de 8 milhões de vacinas contra a Covid-19 nos próximos 3 dias. De acordo com a pastas, remessas dos imunizantes da Janssen, Pfizer e AstraZeneca serão entregues aos estados e Distrito Federal. Ainda conforme o governo, a remessa conta com mais de 2,1 milhões de vacina da Pfizer, BioNTech, mais de 2,8 milhões da AstraZeneca, Fiocruz e 3 milhões da Janssen, Johnson & Johnson. No mês de julho, a previsão do Ministério da Saúde é que mais de 41 milhões de doses sejam distribuídas. Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, isso demonstra o compromisso do governo federal em vacinar toda a população brasileira acima de 18, com menos uma dose até setembro deste ano. Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, isso demonstra o compromisso do governo Bolsonaro em vacinar toda a população brasileira acima de 18 anos, com pelo menos uma dose até setembro desse ano. São mais de 38 mil salas espalhadas pelo país, e nós já mostramos que temos condições de imunizar mais de 2,4 milhões de brasileiros todos os dias. Tanto que já chegamos a superar a marca de 2 milhões de brasileiros imunizados em um só dia. O Brasil sim tem essa força e é com a vacinação que acabaremos com o caráter pandêmico da Covid-19, disse Queiroga. É isso aí, Bolsonaro trabalhando para vacinar a população. Esta é de cair o queixo. Pacheco envia carta a Xi Jinping em homenagem ao Partido Comunista. O embaixador da China no Brasil, Yang Wanning, fez uma postagem de agradecimento ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, nesta quarta-feira, dia 30. Em seu Twitter, o chinês agradeceu a Pacheco por ter enviado uma carta de felicitações ao ditador Xi Jinping. Segundo Wanning, a carta era em homenagem ao centenário do Partido Comunista na China, responsável por mais de 45 milhões de assassinatos entre 1958 e 1962. Meu sincero agradecimento ao presidente do Congresso Nacional, senhor RP Senador Pacheco, pela sua gentil carta de felicitações dirigida ao secretário-geral do Partido Comunista da China, senhor Xi Jinping, por ocasião do centenário do PCCH, escreveu Yang. Incrível isso, né? Mandar uma carta para um ditador. E vamos para as notícias internacionais de hoje. Agora sobre a Covid-19. Portugal volta a decretar toque de recolher em 45 cidades. RFI. Portugal decretou nesta quinta-feira, dia 1º de julho, um novo toque de recolher a partir das 23 horas por conta do aumento dos casos de Covid-19. A partir de sexta-feira, 45 municípios, entre eles Lisboa,
deverão adotar a nova restrição, impostas a locais com risco considerado elevado ou muito elevado. Constatamos nas últimas 2 semanas que a situação sanitária novamente piorou, declarou a ministra de Estado e da Previdência, Maria Vieira da Silva, durante o comunicado à imprensa. A situação em que estamos não se compara com muitos momentos difíceis que o país viveu no último ano e meio, mas é uma situação grave, afirmou. Importante é a clareza de se perceber que Portugal está numa situação mais difícil do que estava, não parou de piorar e precisamos todos tomar medidas nesta matéria, completou. Portugal ultrapassou nesta semana a marca de 2.000 novos casos em apenas 24 horas. De acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde, DSG, é o nível mais alto de contágio no país desde fevereiro, quando o país entrou em lockdown. Segundo a DSG, a variante Delta já é predominante no país de 10 milhões de habitantes e é responsável pelo aumento de casos durante o verão europeu. Lisboa está entre as cidades classificadas como de risco muito elevado, com mais de 240 casos por 100 mil habitantes, assim como Cascais, Sintra e outros 16 municípios. Outras 26 cidades, como Porto e Santarém, estão em estado de alerta, com aumento de casos nas últimas 2 semanas. Nesses locais, o toque de recolher começa às 23 horas e vai até às 5 da manhã. Além disso, restaurantes e cafés deverão fechar suas portas às 22h30 durante a semana e às 15h30 aos finais de semana. O governo também determinou limitação para o número de pessoas dentro dos estabelecimentos, que não poderão acolher mais de 4 clientes por mesas. Agora vem do Reino Unido. O Reino Unido vai aplicar a 3ª dose de vacina a partir do mês de setembro. O governo britânico e o Serviço Nacional de Saúde, NHS ou NHS, deram sinal verde para iniciar a aplicação de uma 3ª dose de vacinas anti-Covid a partir de setembro, informam fontes oficiais nesta quinta-feira, dia 1º. O reforço será aplicado antes do inverno em todas as pessoas com mais de 50 anos e em jovens vulneráveis, que já são alvo de campanha de imunização contra a gripe normal, e em pessoas que morem com parentes que tenham doenças autoimunes. Ao todo, cerca de 30 milhões de pessoas devem se qualificar a receber a nova dose. O comitê ressalta que os menores de 50 anos podem ser contemplados em outro momento, já que a aplicação da 2ª dose para o grupo ainda está em andamento. O Reino Unido usa as vacinas da Pfizer-BioNTech, Oxford AstraZeneca e Moderna, e tem uma das campanhas de imunização mais avançada do mundo. Conforme o último boletim, cerca de 85% dos cidadãos tinham tomado ao menos uma dose dos imunizantes e 62,4% já completaram o ciclo vacinal. No entanto, por conta do avanço da circulação da variante Delta da Covid, a curva de contágios voltou a disparar, com os maiores números desde fevereiro desse ano. A boa notícia é que as vacinas estão conseguindo cumprir seu papel e a quantidade de óbitos ainda está baixa e controlada. A NSA. Segue notícias internacionais. Passaporte sanitário da União Europeia para vacinados contra a Covid está entrando em vigor. Entrou em vigor nesta quinta-feira, dia 1º de julho, o passaporte sanitário criado pela União Europeia para permitir viagem entre os Estados-membros do bloco, disponível em formato digital e em papel. O documento é fornecido pelos governos nacionais a 3 categorias: pessoas completamente vacinadas contra a Covid-19, indivíduos recém-curados da doença e cidadãos que representem teste PCR ou de antígeno negativo para o novo coronavírus. O certificado digital europeu é símbolo de uma Europa aberta e segura, que está se abrindo com cautela, colocando em primeiro lugar a saúde de nossos cidadãos, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O sistema ficará em vigor por 12 meses e os Estados-membros não poderão impor restrições para quem obtiver o certificado, como exigência de quarentena, a menos que elas sejam necessárias para proteger a saúde pública e sempre levando em conta os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. São aceitas as vacinas.
já aprovadas pela Agência Sanitária da União Europeia: Oxford, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna e Pfizer. Mas cada Estado-membro tem autonomia para autorizar imunizantes utilizados apenas em âmbito nacional ou chancelados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, para uso emergencial. Baixei o passe verde e o conferiram no check-in. É um passo importante, disse um médico no aeroporto de Fiumicino, nos arredores de Roma, antes de embarcar para a Alemanha. O certificado também mira estimular o turismo, setor crucial para muitas economias europeias, como as da Itália, Espanha e França, durante a alta temporada de verão no velho continente, que vai até setembro. Como os passes são emitidos pelas autoridades nacionais, as regras variam ligeiramente de país para país. Na maior parte dos Estados-membros, uma pessoa é considerada completamente vacinada 14 dias depois da segunda dose, ou da dose única, no caso da Janssen. Porém, na Áustria, esse prazo é de 22 dias. O sistema da União Europeia é voltado sobretudo para os cidadãos do bloco em viagens internas, mas existe a possibilidade de adesão de países extracomunitários. Vamos para a última notícia de hoje, internacional, é claro. Profissionais de saúde são suspensos na Itália após se recusarem a tomar a vacina contra a Covid. As autoridades sanitárias da região do Trentino Alto Adige, extremo norte da Itália, suspenderam pelo menos 115 profissionais de saúde que se recusaram a tomar vacina contra a Covid-19, revelaram fontes à ANSA nesta quarta-feira, dia 30. A informação confirmada por representantes da agência sanitária local após a conclusão de um processo de verificação. A suspensão entrará em vigor a partir desta quinta-feira, hoje, dia 1º de julho. Aqueles que não forem vacinados serão impedidos de realizar serviços ou tarefas que envolvam contatos interpessoais ou envolvam qualquer outra forma ou risco de propagação da infecção SARS-CoV-2, diz o comunicado. Os funcionários já haviam sido notificados com um ato formal sobre o descumprimento da obrigação de vacina estabelecida pelo decreto do primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, de 1º de abril de 2021. O decreto torna obrigatória a vacinação de médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros trabalhadores que mantenham contato com pacientes em unidades de saúde da iniciativa pública ou privada. Todos que descumprirem a medida podem ser suspensos de seus postos de trabalho até dezembro, sujeitos à corte de salário, ou seja, à corte de salários. Nos últimos dias, o subsecretário de Saúde, Andréa Costa, afirmou que é inadmissível que um cidadão que entra em um hospital para ser tratado corra o risco de ser infectado por quem deveria tratá-lo. A região italiana é uma das que mais acumula médicos, profissionais da saúde e cidadãos do movimento No-Vax, que é contra a vacinação anti-Covid. Até o momento, 3.967 operadores sanitários não foram vacinados na província de Bolzano desde o início da campanha de imunização. Chegamos ao final de mais um Adilson BGI News. Para você que não é inscrito, se inscreva, por favor, e ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe seu like e compartilhe para valer. Até a próxima. Um grande abraço.